Olá, prezado empreendedor. Bem-vindo a mais um episódio da série Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional. Quero falar com você sobre motivação. Vamos falar primeiro sobre o que é motivação e depois, na sequência, vamos falar um pouquinho sobre algumas teorias mais estudadas no comportamento organizacional sobre motivação, o que motiva as pessoas. Então, para começar, eu pergunto para você se você sabe o que te motiva, o que faz você acordar de manhã todos os dias e fazer o que faz todos os dias. O que te faz entrar em ação, se mover, mas em direção a um propósito. Você pode estar pensando que o teu motivo é o dinheiro, mas deixa eu te contar uma coisa, que o dinheiro é apenas um meio, uma parte do teu motivo. O dinheiro, por exemplo, você pode falar assim, o que me motiva é o dinheiro. Mas se eu te perguntar, para que você quer dinheiro? Você pode me responder, eu quero viajar mais. E se eu te perguntar de novo, para que você quer viajar mais? Eu quero ter a liberdade de conhecer o mundo. E o que faz a liberdade de conhecer o mundo com você? Aí você vai chegando perto do seu motivo. A gente pode ainda por uma outra resposta. O que me motiva é dinheiro. Mas por que você quer dinheiro? Eu quero dinheiro para poder criar e sustentar minha família. Mas por que você quer criar e sustentar a sua família? Porque eu não quero que ela passe a fome que eu passei, porque eu não quero que ela passe a necessidade que eu passei. Então você começa a chegar perto do real motivo, do que te faz levantar todos os dias e fazer as suas atividades, o seu trabalho, enfim. Então, esse exercício que eu dei para vocês em 2 exemplos, ele serve para muitas coisas. Primeiro, para nós acharmos o porquê algo nos motiva, né? Se você deseja algo, você se pergunta por que eu quero aquele algo? Aí você vai ter uma resposta. Dessa resposta, você pergunta de novo, por que você quer isso? E você vai perguntando até que você chega e pergunta por que isso te faz sentir bem ou o que isso traz para você no sentimento. E aí você vai chegar perto do valor que você está procurando como propósito. E por que eu estou falando de você, empreendedor, antes de falar da sua equipe, do seu colaborador? Porque primeiro você precisa se compreender, você precisa saber qual é a sua ação, qual é o teu motivo, para depois tentar auxiliar o outro a buscar esse caminho. E veja que eu não estou falando aqui que você vai motivar outra pessoa, porque ninguém faz isso. Tira da tua cabeça, erradica essa frase de que eu vou motivar meus colaboradores, porque isso não existe. Motivação é algo intrínseco. Motivação é o foco, a persistência, a energia que o indivíduo dá para atingir determinado objetivo, meta ou propósito. Então, não adianta de nada você não saber o seu objetivo, não saber o que te movimenta e querer movimentar outras pessoas. O que você pode sim é auxiliá-las a traçar, a deixar mais claro esse motivo, né, esse propósito e dar direcionamento. Então, se você sempre fizer essas perguntas, por que eu quero tal coisa? E ir perguntando e aprofundando o porquê, você precisa ser muito honesto consigo mesmo. Veja, você não está falando para mim ou me mandar um inbox com o que te motiva. Isso é interno, é seu. Mas você precisa ser extremamente honesto consigo mesmo. Combinado? Então vamos ver. Algumas pessoas podem falar assim: eu preciso de dinheiro, eu preciso de comida, eu preciso de casa, eu preciso de roupa, eu preciso de viagem, eu preciso de sexo e assim por diante. Mas na verdade o que elas estão falando, que elas precisam se sentir amadas, que elas precisam sobreviver, que elas precisam perpetuar a espécie, que elas precisam ter dominância e assim por diante. Estão entendendo o paralelo aqui do que
com aquilo que a gente fala da boca para fora e com o que está lá dentro fazendo a ação, é isso que vai nortear muito os comportamentos das pessoas. Então é muito bom a gente entender o que está acontecendo conosco para a gente começar a entender um pouquinho, formar algumas hipóteses do que está acontecendo com o outro e ajudá-lo no caminho de realizar mais, porque dentro de um negócio a gente quer o quê? Que as pessoas realizem mais e não apenas se esforcem ou fiquem lá reclamando das coisas. A minha pergunta inicial que é, se você sabe o que te motiva, se você souber, ótimo, parabéns, nota 10. Se você não souber, não se preocupe. Durma com essa pergunta na cabeça, trabalhe um pouquinho essas perguntas do porquê, deixe o inconsciente trabalhar e vai anotando as coisas que vão surgindo, que alguma hora vai vir para você o teu valor fundamental, o teu propósito. Então, já falei um pouquinho para vocês sobre o que é motivação. A definição de motivação de um autor de comportamento organizacional muito conceituado, que é o Stephen Robbins. Ele fala que a motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar determinadas metas. Então, veja, é um processo de intensidade, direção, persistência dos esforços para alcançar metas. Daí nós vamos começar hoje com algumas teorias, as teorias clássicas de motivação. As teorias clássicas de motivação surgiram lá por volta da década de 50 e elas são a base para diversas outras teorias de motivação que nós chamamos de teorias contemporâneas. Mas hoje eu vou falar apenas sobre algumas das clássicas. A primeira é uma muito conhecida, muito falada por aí, que é a pirâmide de hierarquia das necessidades de Maslow. O que Maslow preconizava? Que as necessidades humanas, ou seja, o que motivava as pessoas eram as necessidades humanas. A base dessa pirâmide seriam as necessidades fisiológicas. Então vamos lá, estamos falando de comida, de roupa, tudo que vai sanar a parte fisiológica de um ser humano. Acima desta parte fisiológica, as necessidades fisiológicas, estariam as necessidades de segurança. Então, casa, abrigo, estabilidade profissional, tudo isso seria para dar segurança para o ser humano. Acima das necessidades de segurança estariam as necessidades de social, ou seja, afeição, aceitação pelas pessoas do seu círculo, toda essa parte de envolvimento com outras pessoas. Acima da camada social estaria a camada de estima. Aqui, estima tem o sentido de realização própria, de respeito mútuo, de autonomia, de dominância. E por último, o topo da pirâmide estaria a autorrealização, que é o crescimento pessoal, profissional, o ímpeto que o ser humano tem para se tornar aquilo que ele tem o potencial para ser. E o que Maslow falava? Primeiramente, ele falava que uma camada teria que estar completamente satisfeita para então o ser humano estar indo para próximos níveis de necessidade. Os teóricos e os estudiosos viram que na verdade isso não acontece, que as pessoas elas podem estar por exemplo, com a necessidade de segurança ainda não sanada, mas também tem já almejando um pouquinho da necessidade de social, né? Então, e daí chegou-se à conclusão que na verdade nunca uma necessidade vai estar totalmente sanada. Então você vai galgar a pirâmide indo pelas necessidades que estão mais presentes para você em determinado momento. Pode ser que hoje, na sua situação, no seu contexto atual, você esteja buscando por questões de estima, você esteja buscando talvez por respeito, admiração, por status, por autonomia nessa faixa da pirâmide que é a questão de estima. Mas ao mesmo tempo você pode ainda ter alguma questão de fisiologia não resolvida.
né? A questão de dinheiro, a questão de sexo, a questão de abrigo, não sei. Então, o ser humano ele pode estar em mais de uma camada ao mesmo tempo, mas se nós tirarmos uma foto do momento, você vai estar predominantemente numa camada. E é aí que a gente tem que começar a pensar. Se você tem uma pessoa na sua equipe que, por exemplo, ela está nessa área de estima, não adianta você, ela está, né, a situação dela agora é na área de estima. Não adianta você dar melhor salário, é claro que vai ajudar, mas não adianta você dar um ótimo salário e não trabalhar essa questão de reconhecimento com ela, por exemplo, de dar alguns projetos e desafios para que ela possa trabalhar a questão da estima. Mesma coisa, uma pessoa que se encontra hoje com a necessidade social muito forte. Não adianta você pegar uma pessoa que está com esse patamar e colocar ela para trabalhar no almoxarifado sozinha, né? Contando, fazendo balanço de final de ano, a contabilização de mercadorias do final de ano, final do mês, lá sozinha. Você vai ter que colocar ela num ambiente com outras pessoas, porque senão ela vai se desmotivar. E assim a gente vai pensando um pouquinho sobre cada uma das camadas, o que pode estar influenciando, pode estar ajudando na motivação ou desmotivando essa pessoa sobre os olhos da teoria da pirâmide de Maslow. Outra coisa importante falar sobre essa teoria é que existem as necessidades chamadas necessidades inferiores, que são necessidades de fisiologia e de segurança, que são facilmente sanadas pelo ambiente, né? Um bom salário, um bom plano odontológico, de plano de saúde, benefícios, coisas que são mais fáceis de sanar externamente. Já as camadas superiores, as necessidades superiores que eles chamam, que daí vem a de estima social e autorrealização, são mais intrinsecamente atingidas. Então é muito difícil você externamente fazer com que essa pessoa atinja. Você vai dar estímulos, mas se ela vai atingir ou não é intrinsecamente que ela vai determinar isso. Outra teoria da década de 50 é a teoria X e a teoria Y, que foi desenvolvida por Douglas MacGregor. A teoria X e a teoria Y não tem nada a ver com aquela questão geracional que eu falei no vídeo anterior desta série. Aqui tem a ver com o perfil do trabalhador. Então, se o trabalhador é uma pessoa que não gosta de trabalho, não quer responsabilidade, é preguiçoso, o Douglas encaixava esse perfil de trabalhador na teoria X. Então, para essas pessoas, para motivá-las, eles ainda naquela época falavam de motivar as pessoas, você teria que ter para ela, então, uma supervisão diferenciada, que seria uma supervisão mais constante, tarefas mais básicas, que não exigissem muito do desenvolvimento pessoal da pessoa, exigisse pouca responsabilidade e autonomia. Agora, se você tivesse um colaborador criativo, que gosta de desafios, que quer autonomia e responsabilidades, ele se encaixa na teoria Y. E daí, neste caso, o MacGregor falava que você deveria então ter uma supervisão mais branda sobre esse colaborador, dar mais direcionamento do que efetivamente ordens, né? E tentar desenvolvê-lo através de desafios e oportunidades. A próxima teoria é a teoria dos dois fatores do Herzberg. Os dois fatores do Herzberg, ele acaba sendo muito parecido com a teoria de Maslow, das necessidades intrínsecas e extrínsecas, ou seja, o que é desenvolvido e preenchido internamente ou externamente. Então, a teoria dos dois fatores traz para nós os fatores motivacionais, que seriam então fatores de desenvolvimento pessoal, de oportunidade, de reconhecimento, e seriam fatores que gerariam satisfação, né? Então seriam, se esses fatores estivessem bem aplicados, bem desenvolvidos na organização, esses fatores gerariam satisfação ou então a não satisfação. Veja que eu não estou falando em insatisfação, estou falando em satisfação e não satisfação.
Já os fatores higiênicos ou os fatores extrínsecos, que daí a gente está falando de políticas da empresa, de forma de supervisão, remuneração, condições físicas do trabalho, aí nós estamos falando que esses fatores, nessa teoria do Herzberg, eles gerariam insatisfação ou não insatisfação. Então, pensa bem, satisfeito, estar satisfeito não é igual a estar não insatisfeito. É meio complicado, mas é isso mesmo. Parece um joguinho, um trocadilho de palavras, mas é isso mesmo. Vamos a exemplos. Você tem um colaborador que está lá, você acha que ele está super desmotivado. Aí você pensa, puxa, mas ele é um colaborador que faz, mas toda hora eu estou tendo que ficar lá nele, né? Chamando, puxando. Ele reclama muito do salário, dos benefícios. Então tá, eu vou fazer um upgrade no salário dele. Aí você dá um salário melhor para ele. O que acontece? Ele para de reclamar do salário, mas não necessariamente está motivado. Ele pode até ficar assim um pouquinho mais proativo nos primeiros instantes, né? Sei lá, semanas, dias, não sabemos quanto que isso pode dar de ânimo. Mas ele simplesmente vai parar de reclamar do salário, ou seja, ele vai ficar satisfeito com o salário, mas não quer dizer que ele vai estar satisfeito com o trabalho. Então, essa questão é muito complicada. A gente tem que realmente verificar qual é o momento de se dar um benefício, qual é o momento de dar um desafio, o que vai estar estimulando mais essa pessoa. E a outra teoria é a teoria das necessidades de David McClelland, que é o pai do empreendedorismo considerado por muitos, né? Ele separa as necessidades em três, que são necessidades de realização, necessidades de afiliação e necessidades de poder. Realização é o que o nome propriamente diz, né? A pessoa quer realizar, buscar a excelência, ela quer alcançar o sucesso. Necessidade de poder é uma necessidade que a pessoa tem de fazer com que os outros se comportem de uma forma que eles não se comportariam por si só. Então, ela quer influenciar os outros, ela quer dominar as outras pessoas, né? Essa seria a necessidade de poder. E a necessidade de afiliação tem muito a ver lá com a necessidade social do Maslow, né? Que é a questão de estar em relacionamentos interpessoais de boa qualidade, próximos e amigáveis. Aí você pode estar me perguntando assim, como que é feito o enquadramento das pessoas nessas teorias, né? A teoria de Maslow, ela tem um questionário próprio de 50 perguntas. Eu particularmente acho um saquinho de fazer, mas você faz em meia hora no máximo, né? Se você ficar olhando ali, você até acha que as perguntas estão repetidas e as perguntas estão repetidas, mas com focos diferentes. Então, ela te dá um resultado dizendo em qual estágio da pirâmide a pessoa está. A de dois fatores e a de teoria XY não existe uma aplicação, um questionário, algo efetivamente, uma ferramenta, né, que diga que a pessoa é X, Y, ou ela se motiva mais por fatores higiênicos ou motivacionais. Já a teoria do David McClelland, que é a teoria das necessidades de McClelland, a pessoa é dada uma imagem para a pessoa e ela vai ter que escrever uma redação. E daí, por meio de palavras que apareçam no meio dessa redação, realmente a pessoa vai verificando, o aplicador verifica se essa pessoa está mais com necessidade de afiliação, de poder ou de realização. Agora é importante dizer o seguinte: apesar dessas teorias serem muito divulgadas, principalmente a de Maslow e a de McClelland, nenhuma delas teve aceitação ou comprovação empírica e apoio total da comunidade científica. Mas ainda assim, a gente consegue, tenho certeza que você conseguiu ou se encaixar nelas, ou encaixar os seus colaboradores ou seus familiares nelas. E elas são muito utilizadas. O que a gente tem que fazer, na verdade, é o quê? Não utilizar uma única ferramenta. Não pode usar a pirâmide de Maslow porque ela não tem comprovação e é lá da década de 50. Não é isso. Você pode ter
né? Você vai aplicar a pirâmide de Maslow no teu colaborador, vai olhar lá, aqui tá aparecendo isso. Você fez a entrevista, ou você sabe do histórico do teu colaborador. Então, você vai juntar pistas para que você tenha um direcionamento do que você pode fazer com aquela pessoa para estimular ela a produzir mais, a estar mais satisfeita e a dar melhor para aquela atividade. Então, se você ficou comigo até agora, você conseguiu saber as seguintes coisas. Primeiro, como começar a traçar o seu propósito, fazendo os porquês para cada desejo. Eu desejo isso, por que eu desejo? E vai aprofundando o porquê para cada resposta que você tem até você chegar num sentimento, num valor teu muito profundo. A partir daí você começa a chegar no propósito. E também entender um pouquinho sobre as teorias de motivação clássicas. As teorias da década de 50, mais ou menos, né? E com elas você começa a entender um pouquinho do que os historiadores, né, do que os pesquisadores começaram a entender por comportamento humano e o que motiva esse comportamento humano. Se você gostou, compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Um beijo e até a próxima!